Tem alguns temas que são super interessantes, que às vezes eu fico pensando lá na minha sacada, né? Ou quando estou no meio da natureza. E um desses temas tem a ver com as fases de vida. A gente tem pouca atenção que a vida tem uma inteligência natural que se repete de forma orgânica, que nós nascemos, temos um período de infância que é considerado pela pedagogia e pela psicologia um período extremamente importante das bases da nossa formação. Depois a gente tem um estirão de desenvolvimento, onde a gente pega essas bases e começa a interagir com o mundo, e onde as grandes características aí são das nossas interações um com o outro, que é a nossa grande experiência educacional e o início da nossa vida social. E a gente entra na vida adulta, quando eu digo que é o momento em que a jornada se inicia, né? Quando a gente é pai e tem filhos, poucas vezes a gente, cuidando dos nossos filhos, a gente tem atenção a cada período desse. E não por falta de amor ou por falta de cuidado, mas por falta de informação sobre isso. E essas informações hoje, elas estão mais, talvez, disponíveis ou escancaradas aí na sociedade, em diversas linhas de educação. Mas é preciso que a gente queira aprender isso, porque no processo natural, a gente tende a levar o nosso bebê para casa e cuidar das fases, como a alimentação, a fase do dentinho, né? E todos os processos de desenvolvimento, mas se esquecer que junto vem vindo um crescimento e um desenvolvimento, que é o quanto essas experiências vão sendo sentidas pela criança e o quanto isso é significativo para a abundância, para o sucesso, para a inteligência e para trazer forças vitais para os momentos futuros dessa criança. Mas eu não estou falando só da questão da infância nem da adolescência. Também eu quero falar um pouquinho o quanto que essa geração que chegou no planeta, ela é bastante diferente de tudo que a gente conhece aí. Eu tenho um amor muito grande por essa etapa de vida, né? Talvez até todo o meu propósito de organizar uma ferramenta que estudasse cenários e perfis das pessoas venham desse amor, dessa vontade enorme de que a gente reconheça que é como cada etapa da Terra, que a gente vai sentindo que a gente está evoluindo, cada criança que chega é uma evolução da nossa raça, é uma evolução de nós mesmos. E eu vejo muitos adultos falando hoje dentro do mundo que eu habito, né, que é um mundo focado em negócios, em business, o quanto que eles se preocupam que essa geração que chegou aí não tem interesse em dar continuidade à sociedade estabelecida ou estruturada, né? Essa sociedade que trabalha 8, 12 horas por dia e que tem foco em ganhar dinheiro. E eu mesmo vivo uma experiência muito forte com jovens, uma parte do meu negócio é trabalhar com a juventude, com um mindset completamente diferente do meu, e eu percebo que eles trazem uma sabedoria dentro desse aspecto. Eles querem aproveitar a vida, eles querem encontrar interesses mais significativos, eles querem vivenciar coisas que nós levávamos, talvez 5, 6 anos para compreender, eles querem fazer isso em meses, às vezes até em dias. Então, talvez seja uma hora da gente refletir que não são esses jovens que estão com uma atitude que possa impactar a sociedade, mas talvez nós adultos que chegamos primeiro que eles, que não percebemos que existia um chamado de transformação social, cultural, educacional para ser feito, e nós nos atrasamos completamente em criar uma sociedade, escolas, estruturas familiares e até mesmo um planeta, né, que pudesse receber essa geração que, sem sombra de dúvida, eu considero uma etapa muito mais adiante da nossa. Se a gente tiver um olhar de percepção em cada coisa que a gente encontra nos ciclos da vida, de autoquestionamento, a gente vai ter muito menos julgamentos e muito menos críticas com as nossas etapas de desenvolvimento e vamos poder ter um pouco mais de busca de entendimento, de aprofundar, né, cada assunto e achar soluções. Veja bem, na fase adulta,
a gente experimenta tudo que a gente foi criado, né? Então essa fase da infância e da adolescência nos traz como se fossem conhecimentos e experimentações que a gente vai colocar em teste na fase adulta. E por colocar em teste, naturalmente existe um processo seletivo acontecendo em nós até uma fase aí de 35, 36 anos de idade. Quando a gente chega dentro desta fase, a gente já tem que ter largado a maneira com que os nossos ancestrais, nosso pai e nossa mãe enxergam a vida e já ter desvendado um jeito de caminhar na Terra pelo nosso próprio olhar. Veja bem, se nós fomos criados por essas famílias, por esses pais, por essa educação, por essa cultura, e a gente amadurece até um certo momento como adulto, inicia a vida adulta em torno dos 21 anos de idade, com toda uma bagagem, essa bagagem nos dá uma sacola para caminhar pela vida. E quando a gente chega aos 36, a gente já tem que ter aberto essa mala e tem que ter pensado aquilo que não fala conosco e ter deixado dentro da nossa bagagem aquilo que é valoroso, aquilo que faz parte da nossa experimentação e que a gente entendeu que para nós faz muito sentido. E quando você entra nessa fase entre 36 a 37 anos, que eu não sei se você sabe, mas é uma fase onde a gente já está envelhecendo, nós já começamos a perder o vício e a vitalidade. A gente precisa amadurecer. E esse amadurecimento, se a seleção não aconteceu, a gente não entende que valores, que estrutura, que opções a gente tem que fazer. É por isso que a gente chega aos 40, 40 e poucos anos e faz crise de carreira, faz crise de propósito, faz crise de motivação e começa a questionar todas as decisões que a gente está vivendo e até com uma certa insatisfação com o que a gente criou. Esse é um momento de reflexão da maturidade, não mais da escolha. Então, se nós tivéssemos uma sociedade com uma cultura que respeitasse os ciclos de desenvolvimento, nós talvez tivéssemos mais sabedoria para viver esse momento de amadurecimento, que começa a partir dos nossos 30 e poucos anos, e que os atletas sabem bem disso, né? Porque quando eles chegam numa idade de 36, eles estão velhíssimos já, eles não conseguem sustentar a vitalidade no pique que eles fizeram no início da carreira. Nós teríamos mais sabedoria para viver essa fase que eu gosto de dizer que é a fase onde a maturidade chega no seu auge e a gente está na plenitude da vida. E esse momento da plenitude é quando você aquieta as buscas, você reduz um pouco a tua ansiedade, todo o teu chamado para o mundo e você começa a fazer escolhas não iguais a que você fez até os teus 36 anos, mas escolhas mais sábias, escolhas mais ponderadas, escolhas mais prudentes, onde teoricamente você já entendeu do que se trata a vida e você está mais próximo de um momento em que você valoriza cada aspecto da sua escolha. Esse é o momento de envelhecer. E quando a gente chega nesse momento com uma certa sensação de equilíbrio e de dever cumprido, a gente não quer rejuvenescer. A gente quer ascender, a gente quer exalar um ponto a mais de nós no jeito que a gente respira, na forma com que a gente anda, no jeito com que a gente se alimenta, no jeito que a gente compartilha, como se a gente quisesse que saísse de nós uma frequência e um ar de beleza, não da beleza da juventude, mas da beleza da alma, da beleza interior, de quem aproveitou e mastigou e assimilou cada experiência, e com cada experiência dessa, a gente construiu um entendimento. E é nesse momento que as pessoas se tornam mais generosas, que as pessoas se tornam mais pacientes, que as pessoas podem se tornar mais gentis e talvez mais comprometidas com deixar um legado de sabedoria em cima da experiência que elas vivenciaram. O que é interessante disso? Quando a gente estuda o mundo das plantas, por exemplo, todas as etapas são bem conscientes dos cientistas. Dentro da biologia, a gente olha o momento que a gente põe a semente na terra, o momento que a gente precisa cuidar de todas as forças que essa terra precisa ter para essa planta se desenvolver. Algumas plantas se desenvolvem no próprio lugar onde foram semeadas, outras têm que ser transportadas para ter um espaço um pouco maior para que possam evoluir. Elas têm o seu momento de estirão, como a sociedade humana faz, e tem um momento que elas frutificam.
frutificam e tem um momento que elas estão exuberantes, elas dão seus frutos e elas declinam. E elas morrem, e toda essa base da planta serve de insumo para a terra, para que o processo se reinicie e continue. Será que a gente está aplicando isso na nossa vida? Será que a gente, na nossa cultura e na nossa sociedade, a gente está educando nossos filhos, nossos adolescentes, para entender essa ciclicidade da vida? Será que a gente está respeitando cada fase, cada etapa da vida da forma que deveria ser, para que a gente pudesse estar em paz com a existência?